E aí, pessoal da Conta Bancária no Vermelho, tudo bem? Estamos aqui no podcast Bem Direitinho, eu, Messias e Sá, e hoje vamos falar de uma situação que todo mundo já passou ou conhece quem está passando, que é a liseira. Sabe aquela quando as contas parecem que têm vida própria e o dinheiro some mais rápido que vampiro quando vê o sol? É isso aí, mas calma, gente. Não precisa aí esconder os estados bancários não, viu? Porque a gente tá aqui para explicar bem direitinho a lei do superendividamento e aí você vai poder pagar as suas contas e sair da liseira. Exatamente. Nós estamos hoje com um convidado super especial. Estamos aqui com o Dr. Paulo André, que entende tudo e bem direitinho sobre o superendividamento. Assista nosso podcast até o final e você vai ficar sabendo de tudo. Vai ser um podcast que até o gerente de banco, o gerente da sua agência, vai querer assistir. Então, vamos participar assistindo, divulgando esse podcast com seus amigos que também encontram-se em situação de superendividamento. Como disse o meu amigo Sá, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber todas essas notificações. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que está na liseira. Então, pegue o fone de ouvido, prepare-se para rir da liseira e aprender a como sair dela. Ok, então vamos lá. Dr. Paulo André, prazer imenso, não somente tê-lo aqui conosco, como conhecer o senhor pessoalmente. E eu sou, muito bem diz o Dr. Sá, o senhor é expert nessa superendividamento. Conte-nos um pouco da sua história, doutor. Quem é o senhor, afinal? Tá, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Sá. Meu nome é Paulo André Lima. A minha vida toda foi como empresário, então eu convivi bastante com a questão do endividamento. Bem, um pouco sobre mim. Eu sou economista, inicialmente. Tive uma experiência de intercâmbio na Dinamarca. Depois eu também fui morar na Austrália, passei um tempo lá para poder conhecer um pouco de economia dessa região. Voltei e fiz direito tardiamente. Entrei em direito em 2015. Me formei em 2019, foi bem rápido mesmo, queria me casar. E até já fui secretário de Finanças de Juazeiro do Norte. O tema superendividamento me chamou a atenção inicialmente, para não ir muito longe, explicando bem direitinho o caso, foi quando eu, na Secretaria de Finanças, eu via que os servidores públicos municipais estavam com contra-cheque todos sobrecarregados em 30% a 35% do valor deles, que recebia bruto, estava comprometido para pagar os bancos. Então eu vi que isso era um problema grave. Doutor, como é que funciona essa lei do superendividamento e qual é o objetivo principal desta norma? O objetivo principal da lei do superendividamento, que inclusive entrou no Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Ele está dentro do Código de Defesa do Consumidor, você não vai encontrar a lei separada. Ela busca trazer a pessoa para a realidade econômica, dando condição de vida que ela volte a consumir. Por que, Manuel, voltar a consumir? A gente viu agora o Regulariza das pessoas físicas, o programa que o presidente fez. 80% das pessoas tinham restrições de cadastro. O desenrola, né? O desenrola. Então, como você vai ter venda, consumo, as empresas venderem com essa quantidade de pessoal que não pode ter crédito? Doutor Paulo André, dentro desse sistema, do superendividamento, existem algumas ferramentas que podem se utilizar para que a pessoa volte a ter crédito e volte a ter dignidade. Porque a lei ela trata também da dignidade do consumidor sair do cadastro de inadimplentes, tirar essa peste de devedor, até de veaco, como se diz no popular, Então, assim, existe renegociação, existe mediação. O que é que o senhor pode falar sobre essas formas de dar início a esse processo para acabar com o superendividamento desse consumidor? Essa pergunta, Sabina, é muito importante porque eu até passei por um caso comigo agora. Recentemente eu vou abrir ela em duas partes, explicando bem direitinho para você. Primeiro, muitas vezes nós somos cobrados de dívidas prescritas.
Sim. Eu entrei comigo no site do Serasa e, inclusive, todo mundo pode entrar no site Serasa e criar sua conta pessoal e vai ver dívidas que estão sendo cobradas. Gente, se a dívida tem mais de 5 anos, você pode entrar numa plataforma bem simples. Eu fiz isso de teste nesse final de semana, Sim. chamada consumidor.gov.br. Você faz a reclamação com quem colocou você no Serasa, você faz a reclamação com o próprio Serasa e a dívida é excluída automaticamente do seu histórico. Não existe dívida prescrita. Inclusive, se estiverem ligando para vocês. Segunda parte, em relação à lei. Existem as formas de se negociar extrajudicialmente. Todo mundo tem o direito de pedir ao banco a negociação. Então, use os canais. Primeiro vá ao gerente. Se o gerente der uma negativa, use a ouvidoria do banco e guarde o protocolo. Se o banco deu o protocolo, a ouvidoria não deu a resposta abrindo espaço à negociação, entre no site do Banco Central e faça a sua reclamação dizendo que não está sendo atendido em relação à negociação. Aí, você já tem um caminho pré-processual para pedir a lei. Se ainda assim você não quiser ir por esse caminho, acha que é complicado falar com o gerente do banco e tudo mais, existe uma segunda oportunidade. Vá ao DECOM mais próximo, informe o seu problema de dívida e o DECOM vai chamar o banco e vai fazer a negociação com você. Você disse que existem esses caminhos, né? E o que a gente ouve muito falar, e inclusive final de semana uma pessoa me abordou e disse: doutor, o banco não quer conversa comigo, o gerente não quer conversar comigo. Então, já que o gerente não quer conversar com ele, ele vai ao DECOM. E eu lhe pergunto, pelo seu conhecimento, o servidor, qualquer outro consumidor, ele indo ao DECOM, é exitosa? Como é que está esse nível de aceitação e de negociação no âmbito do DECOM, antes de haver uma judicialização desse caso? Muito importante saber nessa pergunta e, mais uma vez, bem direitinho, vamos falar isso aqui. O DECOM vai e notifica o banco. O banco sabe que o consumidor que está com problema, aquela pessoa que está negativada, ele vai pensar 2 vezes em ir para o advogado, ir para a justiça, buscar a lei de superendividamento. Primeiro porque tem que pagar o advogado. Então é caro. Então Gera um custo. o banco já conta, o banco faz análise econômica do processo. Sim. Tá certo? Então ele verifica, não, a pessoa lá não vai buscar um advogado. Pessoal, tem a Defensoria Pública. Não sei se ela ainda está apta, mas tem a Defensoria Pública para fazer isso. Mas eu recomendo muito o advogado. Segunda questão. Quando vai para a justiça, por ser uma lei nova, e eu estou falando aqui com professores, tá certo? Vocês sabem que os juízes, no desconhecido, não sabem como fazer o julgamento. Então, os bancos ainda usam essa questão de uma forma de protelar uma decisão definitiva. Eu tive um problema, conversei inclusive com uma pessoa do Sindicato dos Policiais Civis e Militares, que você tem a liminar dizendo que só pode ser cortado do seu salário 30%, o restante é para você poder viver, poder pagar suas contas e sobreviver. Mas os juízes não informam a CEPLAG, ao órgão do governo do estado que tem aquela limitação. Quer dizer, você ganhou, mas não levou. Então tem que ter uma maturação para isso. Doutor, o senhor falou de um ponto muito importante e eu queria só frisar, enfatizar, né? Então, o senhor me falou que se eu estou devendo, vamos supor que eu estou devendo, e não quero sair de casa, eu estou com a dívida prescrita no Serasa, eu não quero sair de casa. Eu deito lá na minha rede, pego meu celular, baixo o aplicativo do Serasa, me cadastro ali e vejo se tem a dívida prescrita. Essa dívida aqui tem mais de 5 anos. Aí eu vou no consumidor.gov.br, faço lá a minha reclamação e fico lá deitado na minha rede esperando resolver. Não resolveu, aí eu procuro um advogado e isso é muito, muito interessante. E importante é que a fase pré-processual, as conversas de WhatsApp que você faz com o gerente, essas conversas do consumidor.gov, de ir ao PROCON, guarde todos os documentos. Porque na lei do superendividamento ele pede para que tenha uma negociação prévia. Sem a negociação prévia, não vai ter o direito. E, doutor, voltando aqui a essa situação da lei, quais mecanismos a lei do superendividamento ela se utilizou para proteger o consumidor?
Porque nós sabemos que tem muitos que estão nos assistindo aqui que são funcionários públicos ou têm familiares aposentados e que por diversas vezes, várias vezes ao dia, essas pessoas são aliciadas, acredito que esse é o termo correto, elas são aliciadas via telefone a fazerem com ofertas de empréstimos. Mas você não tem mais, mas não tem problema não. Vem aqui que eu renegocio o seu empréstimo e lhe concedo um valor. Então, assim, por conta dessas práticas abusivas dos credores, dos bancos, das instituições, né? Quais mecanismos que a lei disponibiliza para o credor se proteger dessas práticas? Essa pergunta é muito importante porque é o seguinte: o banco só vai ligar para onde ele sabe que vai recuperar o dinheiro dele. Ele empresta, se empresta para um aposentado, se empresta para um servidor, ele sabe que vai ter onde pegar o dinheiro. Primeira coisa, no caso dessas pessoas, não entre no conto da margem. E o pior, o servidor público adora uma margem. Infelizmente, nós entramos, antes de entrar no mecanismo, vocês têm que entender o ciclo vicioso que existe na economia do setor público brasileiro. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui servidor público de um ano durante 6 meses. Eu fui secretário de Finanças. O salário é baixo. Então, por salário ser baixo, a prefeitura ou o governo do estado não aumenta, porque estão mais endividados ainda do que o consumidor. Estão devendo dinheiro demais, tá certo? Aí ele fala o seguinte: agora mesmo foi criada uma margem, quando eu assumi a Secretaria de Finanças era 30% o limite. Passou para 35%, para 40%, e 45% em menos de 3 anos. Tá certo? Então, a primeira questão é, não entre nesse canto. O servidor público vai reclamar o seu direito, que é um salário justo. Eu recomendo a vocês. Segundo mecanismo, estão ligando, cobrando, fuja desse canto da serpente. Mais uma vez, se você colocar a pessoa que está ligando para você, entre no site consumidor.gov e faça a reclamação que está recebendo ligação. Terceira questão, essa é mais importante, Daniel. O consumidor tem que reduzir os custos. Eu sou economista, existe um problema institucional no Brasil e também na Argentina, engraçado, que a gente fala muito sobre isso. Nós gastamos mais do que arrecadamos. Isso vai desde a nossa família, tá certo? Então, a educação financeira tem que partir, tem que surgir. Senão, por mais mecanismos que tenham, não vai ter resultado. E eu acho que o consumidor, eu acho que ele tem que entender que a gente não vai sair, quem está devendo não vai sair do buraco da noite para o dia. Ele tem que ter uma visão macro, uma visão a longo prazo. Porque muitas das vezes, eu estou devendo muita coisa, o banco me liga, eu vou pegar um empréstimo, eu vou pagar o que eu estou devendo. Mas ele esquece que todo mês vai ter descontado no contra-cheque aquele valor e que aquilo ali vai acarretar novas dívidas. Exatamente, é um ciclo vicioso. Por exemplo, quem aqui não conhece aquela pessoa aposentada que o filho foi pedir o dinheiro e pegou o cartão da mãe e fez o empréstimo no nome da mãe? Bem comum. Tá Muito certo? comum. Doutor, eu sempre usei a expressão seguinte: empréstimo bancário, se eu me corrija se eu estiver equivocado, equivale a você estar num barco, aí há um buraco entrando água e a pessoa diz: rapaz, fura o teu buraco porque a água entra por um, sai por outro. E não é isso que acontece. Vai entrar mais água, né? Mas falemos um pouco sobre a questão da educação financeira. Você não acha que obrigatoriamente há na necessidade, é imperioso que se tenha uma educação financeira para que o consumidor, servidor público ou não, caia nessa esparrela de dever mais do que pode, de entrar nessa superendividamento, nessa situação toda, né? É muito importante essa pergunta, Manuel. E eu vou dizer uma coisa. Eu falo que banco é assim. No dia que você tá de sol, o banco ele coloca um guarda-chuva para você não pegar o sol. No dia que cai uma tempestade, ele pega o guarda-chuva dele, vai embora e te deixa lá na chuva e você se lasque. Bem, eu creio que nós devemos ter sim uma responsabilização em cima das instituições financeiras na hora de dar o crédito, para fazer uma análise. E aí eu vou falar o caso bem prático que eu morei na Austrália. Os gerentes de banco, eles têm um treinamento para isso, os agentes bancários têm um treinamento para isso, e eles são responsáveis pela dívida que eles ofertam às pessoas. Agora, também você fala uma coisa muito importante que a gente tem que olhar. No Brasil, hoje, o índice de recuperação de dívida é muito baixo. Eu já vi muitas pessoas chegarem no meu escritório dizendo que pegou o empréstimo bancário na intenção de não pagar. Também nós temos isso. Então, tem que ser medido, tem que tomar decisões.
mecanismos para que se evite uma coisa ou a outra. Talvez a responsabilização do gerente vai evitar com que ele faça o empréstimo indevido e aí prejudica aquelas pessoas que realmente precisam de crédito, Isso. E precisa de um juro menor, né? Exatamente. Porque o fato da baixa recuperação de crédito impacta num juro maior, né, nos novos contratos. Eu fico rindo, o pessoal fala assim, não, vamos agora baixar o juro apertando o presidente do Banco Central. Besteira, se a inflação subir, o consumo subir, o juro sobe, isso é uma regra da economia. Mas o que o Sabino falou é importante. Dar crédito a quem realmente precisa e que pode usar. Tá certo? Porque muitas pessoas... Hoje mesmo eu estava conversando com minha esposa para verificar um financiamento para comprar uma fazenda. Conversei com o gerente, agora o gerente era meu amigo, ele falou assim, não compre. Primeiro que você não entende nada de fazenda. Segundo, vai ter seca, vai ter tudo, você vai perder o dinheiro. Ele pensou no meu relacionamento, mas se fosse obrigatório isso com a pessoa que fosse pegar, tivesse esse aviso, nós teríamos muito menos perda. Doutor Paulo, a lei do superendividamento, ela trouxe, digamos assim, ela trouxe uma luz no fim do túnel para os devedores, sejam servidores públicos ou não. E ela tem um impacto muito grande, né? Inclusive na repactuação de milhares, dezenas de contratos que existem no país, né? E qual é o impacto desta lei do superendividamento para os bancos, para os credores? É o que eu digo. Os credores que estão no superendividamento, tá certo? Os bancos, tá? Eles devem ter uma responsabilidade que eles não estão tendo até agora. Quando a pessoa consegue um liminar bloqueando até 30% do que ela recebe os valores, o banco vai pensar, era para pensar duas vezes em relação a isso. Porque ele vai aprender. Ou aprende na alegria ou aprende na dor. Tá certo? Então essa lei é muito importante para isso. Agora, existe uma grande falha. Conversei com vocês concordaram. Nós estamos tendo muitos juízes que dão o direito, dizem que você só deve ter 30% do seu salário limitado, mas não avisam a instituição bancária, não avisam o órgão de pagamento, e aí você tem uma sentença na mão que não é executável. Esse é um grande problema. Doutor, e aproveitando esse tema que surgiu, o CDC também, quando foi instituído, visou também proteger o consumidor de práticas abusivas por parte dos fornecedores de serviço, né? E muitas das vezes, o que nós vemos no mundo jurídico é que o consumidor se sentiu lesado, entrou com a ação na justiça. O judiciário aplica uma multa tão baixa que aquilo não tem um caráter educativo para o tomador, o fornecedor do serviço ou para a empresa que deixou de para o banco, né? ou para o banco que lhe fez o empréstimo. Então, assim, a gente sofre, o consumidor vai continuar sofrendo por conta disso, porque o caráter educativo da lei não está sendo alcançado não por ineficiência da lei, mas pelo fato dos aplicadores do direito não estarem dando o devido caráter educativo nas suas sentenças, não é isso? Daniel, é muito legal você falar isso e bem direitinho aqui eu vou dizer para vocês uma coisa. Existe um grande problema no direito romano, que o direito civil brasileiro vem disso, que é do enriquecimento sem causa. Aí você vê lá o juiz dou o dano moral, mas para evitar o enriquecimento sem causa, limita a R$3.000. Já inclusive existe um tabelamento que foi um meu trabalho do mestrado, tá? Existe um dano que não tem no direito brasileiro, mas está começando a entrar agora em algumas áreas, chama-se o dano punitivo. O dano punitivo, você aplica o dano para ensinar a pessoa a fazer, e pode ser na sentença, o juiz pode colocar, eu dou o dano extrapatrimonial, sem enriquecimento ilícito, R$3.000 que vai para o Sabino. Ele entrou com ação. E eu dou o dano punitivo à instituição por desrespeitar, por várias vezes, é um litigante quanto mais aqui, de R$50.000 que vai para o fundo do consumidor, alguma coisa assim. Mas a gente tem que introduzir isso no direito, e eu conversei com a professora Karen Bertoncello, que é uma doutora que criou a lei do superendividamento com a Cláudia Lima Marques, e elas falaram que eles já estão aplicando no Sul algumas coisas em relação a isso. Isso tem até um caráter, o caráter educativo vai repercutir em várias outras searas, né? Vai desafogar o judiciário, vai desafogar os órgãos de proteção ao consumidor, né?
Porque a empresa tendo medo de lesar o cliente, não vai gerar demanda, não vai... Tem uma coisa, Daniel, muito legal essa pergunta também, e mais uma vez, bem direitinho. Você sabe o que é que um gerente de banco mais tem medo? De ter o nome dele no Banco Central. De você fazer a reclamação na ouvidoria e ir ao Banco Central, colocar lá o gerente tal, o protocolo tal, não sei o que e tal. E há mecanismo disso. Há mecanismo, e ele corre o risco de perder o emprego. E é só ligar no 0800, né, se eu não me engano. O 0800 você pode fazer na internet, você pode fazer isso. Então, qual é o grande problema? Não é divulgado. Então quer dizer que esse servidor, esse consumidor, que ele chega para o gerente para negociar dívida e o gerente não dá a mínima atenção, ele pode fazer uma reclamação. Na ouvidoria inicialmente, depois no Banco Central com o gerente, cria o protocolo e coloca lá. É uma coisa que não... O Brasil, ele tem uma cultura de judicializar muito grande. Esse é um grande mal. Hoje nós temos 1.300.000 advogados, mas a gente pode utilizar as ferramentas administrativas, tá certo? E pode ser tão eficiente quanto. Tão eficiente. Tanto que, se nós olharmos as novas leis, por exemplo, tem uma lei que vai tratar de endividamento também, que é o Marco Legal das Garantias, que ele fala que estão colocando que agora, o cartório pode recuperar o carro ou o imóvel que você negociou lá, para tirar do judiciário. A gente tem que esquecer um pouco. Muito bem. Doutor, o senhor falou há pouco tempo a questão especificamente sobre juros altos. Eu queria voltar a esse assunto, estava aqui marcado para um outro colega fazer, mas eu achei tão interessante. É possível se discutir taxas de juros uma vez assinado o contrato com aquela taxa absurda, exorbitante? Os contratos, eles são sempre de adesão, né? Mas é possível. Exato. Estando no contrato, eu posso, focado nessa lei de superendividamento, fazer uma transação qualquer, justamente arguir os juros extorsivos, ou a taxa de juros alta? No superendividamento, não. O superendividamento, ele te dá uma outra solução. Nós estudamos no Código Civil, mas ninguém vai para longe nele, que é a insolvência, né? Nem o professor dá aula sobre isso, passa direto. Então, nós temos a insolvência civil, mas essa lei ela foi baseada na Lei de Recuperação Judicial para Empresas. Você vai criar, olha como a lei é inteligente, você vai criar um plano de pagamento seu com o banco. Como ocorre na falência, né? Na falência. Na recuperação judicial. De 5 anos. Eu vou dar aqui um exemplo bem clássico. Um tenente, por exemplo, que ganha seus 8, 9 mil reais, quando foi olhar a dívida dele total, estava em 200 mil. Como é que eu vou equalizar uma dívida de 200 mil com parcelas de 30%, vai dar 2 mil e pouco? Ia passar disso. Passando disso, a bronca é do banco. A bronca é do banco. Agora você tem que fazer os cálculos, tem que ter um economista para fazer o cálculo, um contador fazer o cálculo, e o juiz defere. Quando o banco começa a perder aquele juro que não pode cobrar depois dos 5 anos, você nem precisa cobrar o juro extorsivo. Ele mesmo vê, oxa, eu fiz besteira. Eu tenho que reduzir meu juro. Então, acontece muito a gente estar com a dívida, aí chega no banco, aí, gerente, eu quero negociar a minha dívida. Tudo bem, eu lhe dou um desconto se você pagar tudo. Eu tô querendo negociar, ele diz, eu vou lhe dar um desconto, mas pague tudo. Daniel, eu vou dizer aqui uma coisa, e é muito importante que todo mundo entenda. A taxa de juros no começo do ano, tá no primeiro ano do governo Lula, estava em 13 alguma coisa por cento, porque a inflação estava alta. A inflação no mundo começou a cair. Hoje está em 11,50, saiu 11,75. Já está caindo. Se você chegar para o banco, ele vai dizer, renegocie seus juros. Ele vai chegar agora e vai fazer. Sim. Mas aí é aquilo que a gente estava até batendo papo aqui antes em off. Ele vai alargar o seu prazo de pagamento, tá certo? E no final você vai ter uma dívida maior e eu tenho certeza que ele vai te oferecer mais dinheiro. Uma parcelinha com valor menor, porque assim, o truque é esse. Você paga R$500, hoje eu vou baixar a sua parcela para R$300, mas aí ele vai alongar por mais 2 anos parcelas, Perfeito. esse financiamento. Então assim, os nossos ouvintes têm que prestar muita atenção e ficar antenado dessa situação. Lá no aplicativo do Bradesco, doutor Messias, tem lá a opção, repactuar a dívida. Aí o nosso colega policial civil, policial militar, o bombeiro corre lá, ele sente uma sensação de que a dívida dele diminuiu. A minha parcela era 500, caiu para 300, fogou 200 aqui no meu conta-cheque. Mas ele não pode esquecer que se ele devia 50 parcelas de 500, vai dever 80 de 300. Ele não está fazendo uma repactuação. Perfeito.
Doutor Paulo André, por gentileza e bem direitinho, esclareça o que é uma pessoa super endividada. Uma pessoa super endividada é aquela que, quando recebe o seu salário, não sobra nada ou quase nada. Vou falar no caso de por um tenente que pegou o financiamento. Ele fica na margem lá nos 45% para poder pagar do seu salário bruto. Aí os policiais, meu amigo Sabino, tem isso. Paga a Associação Tiradentes, paga a associação que toma conta, que paga os advogados para Aí eles. tem o imposto de renda, tem a previdência. Vai sobrar R$500, R$600. Tem casos Ele é uma pessoa super endividada. Tem casos de militares que recebem contra-cheque zerado. Eu pagava na Secretaria Financeira do Norte, servidor com R$100, R$150. Que aí não entra nem aquela questão do mínimo existencial, né? Que é um princípio aí que está... Que também é uma grande balela, porque o mínimo existencial é o seguinte: se você pegar R$30 por dia para andar de ônibus, digamos, você não tem um vale transporte, anda de ônibus e pegou um lanche, acabou-se. Você não vai ter nem lugar para morar, nem ter energia, nem nada. Perfeito. E, doutor, assim, aqui uma dúvida, pode até ser uma dúvida besta, mas eu acredito que outras pessoas também devam ter essa dúvida. Se fala do superendividado, o cara que está devendo muito. Mas existe alguma coisa relacionada, tipo, eu tenho bens. Eu moro num apartamento, vamos supor, moro num apartamento de R$1 milhão. Só que o que eu ganho de salário não dá para me viver. E eu devo muito, né? Eu posso me considerar também, mesmo tendo um patrimônio imobilizado, eu posso ser considerado super endividado? É uma bela pergunta que você fez, uma pergunta muito, muito capciosa, então. Vamos lá, bem direitinho falar. Se você tem o patrimônio para fazer o pagamento, aí a lei do superendividamento é muito interessante em relação a isso. Eu falei que tem gente que pega empréstimo, não é só para não pagar. Ela fala, o consumidor de boa fé. Se você tem o seu patrimônio, você pode abrir mão do seu patrimônio, tá certo? Para fazer o pagamento, tranquilo. Até porque lembremos que nas execuções, a lei está andando aqui de superendividamento, por um lado. Do outro lado, o banco está te executando. Então, ele vai cobrar o seu patrimônio. Então, é saber quem vai chegar primeiro, tá certo? Então, vai ser uma dicotomia muito grande, mas tem que ver a boa fé também. E essa lei, o senhor falou de um assunto muito interessante, assim, para quem atua nessa área jurídica, né? Os processos, eles estão correndo aqui, superendividamento e a execução, né? Os dois vão, em algum ponto, eles vão colidir ali. Essa ação de superendividamento, ela tem um condão de suspender o andamento da execução? Espetacular pergunta também. Vamos lá, mais uma vez, bem direitinho, tá muito legal isso aqui. Quando você faz a lei de superendividamento, ele chama todos os credores. Mas Não é da recuperação judicial, né? só que nós temos os bancos que têm um lobby muito forte. Então, a alienação fiduciária está fora. Garantia real está fora. Então, aquilo que você garantiu com uma coisa, com um bem, não vai ser colocado na discussão. Daí o apartamento, daí o carro, entendeu? Inclui, doutor, desculpa atrapalhar o senhor, a garantia fiduciária também nessa exceção? Também inclui isso. Perfeito. É muito interessante porque os bancos eles conseguiram colocar isso tanto na recuperação judicial como no superendividamento. E eu ainda vou dizer para vocês, é uma questão que tem que ser superada pelos tribunais. Muito Os bem. desafios. Doutor, na prática, quais são os problemas, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando para fazer essa lei do superendividamento funcionar e ter, de fato, uma repercussão positiva na recuperação, e aí usa a expressão que o doutor Sabino cunhou, de dignidade da pessoa humana nessa questão específica do superendividamento? Aí é uma coisa muito interessante. Veja só, os governos municipais, estaduais e o federal não tá nem preocupado com a questão se o servidor está endividado ou não. Até porque eu falei, ele não dá o reajuste, o cara vai pegar o dinheiro emprestado e fica naquele negócio. É uma beleza para ele. Aumenta a margem. Aí eu falo que as faculdades, as associações de servidores, principalmente, associações de consumidores, sindicatos, devem fazer um trabalho que minha tese de mestrado foi a briga judicial com os transportes aéreos. Que a ABA, a Associação Brasileira
de empresas de aviação, está fazendo? Juntou os tribunais, bora fazer um seminário sobre o litígio na área de aviação. Fizeram em todos os tribunais. Se você ligar em rádio, eles falam, aqui no Brasil tem muita briga judicial, eles estão atuando. Enquanto os sindicatos policiais civis e militares, dos professores, aí eu digo, seja qualquer servidor de associação de consumidor, e as faculdades não trouxerem esse debate, nós vamos ter o problema. Porque o juiz, aqui entre a gente, ele faz tudo para não precisar julgar. Então, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, se você tem uma dívida com a Caixa Econômica, ele diz, eu declino a minha competência para a Justiça Federal. Que a lei diz, é estadual, e o STJ também, mas ele vai continuar declinando. Segundo, ele vai te dar o direito. Mas aí você pede assim, ei, manda informar lá para o banco, manda informar. Ele se passa calado, 1 ano, 3 meses, 4 meses e nada. E também tem a designação da audiência de conciliação para ver se o conciliador que não é juiz... Eu consegui eliminar, tá certo? Em 2 ações, eu entrei com essas 2 e depois eu dei uma parada, porque eu estou usando realmente como laboratório. Nem teve audiência, tranquilo. Mas quando eu pedi para o juiz notificar a CEPLAG do governo do estado, ele pegou e disse, não, eu declino da competência. Justiça Federal. Perfeito. Doutor Paulo André, então, dentro dessa nova perspectiva da lei, para tratar a pessoa superendividada, pessoa física, né? Pessoa superendividada, e aí, o que está na cartilha do CNJ, o que me chamou muita atenção, dentro da cartilha do CNJ, que os nossos ouvintes, nossos telespectadores podem consultar a cartilha do CNJ sobre superendividamento, está perfeita, está bem didática. Lá eu vi que eles falam em sair da cultura da dívida para a cultura do pagamento. Este é o cerne de dar a dignidade ao consumidor? Este é o cerne. Você só comprar aquilo que você necessita, não o que você deseja. Desejo e necessidade. Inclusive está lá no direito de família, né? Quando a gente vai pedir os alimentos. Mas só que o pessoal não esquece desde o berço essa questão. Complicado com o incentivo ao consumismo que a gente tem hoje, né? Hoje Verdade. tudo é iPhone 1, 10, 15, 20, e todo mundo vai mudando ali e a gente acaba que fica refém dessa política do consumismo, né? Eu recordo que quando eu entrei na faculdade em 98, o Banco do Brasil, eu caí na armadilha do Banco do Brasil e fiz aquele cartão universitário. Na época, uma maravilha. R$200 de limite ali, eu não tinha R$1 no bolso, mas tinha R$200 de limite no cartão. Aí na época eu tinha um Diplomata 6 cilindros a álcool. O carro só andava com o tanque cheio, meu amigo. Só andava com o tanque cheio. Aí depois eu usando o cartão, aí a conta foi lá pra cima, acabou que eu tive que pagar um juro altíssimo para não ficar com o meu nome nos órgãos de restrição, né? Doutor, Mas no direito comparado, tem essa norma de subendividamento? Os países outros também aplicam? Há uma semelhança, se houver, dessas normas? Eu vou falar das 2 experiências que eu fui, são países anglo-saxões. Na Dinamarca, por exemplo. Na Dinamarca é muito difícil você conseguir crédito. Tá certo? O banco, ele restringe bastante a questão do crédito, até porque tudo que você recebe, ele tem outra plataforma, né? Se você ganha sempre R$10.000, nós aqui ganhando R$10.000, nós iríamos pagar aproximadamente 5.500 só de tributos. Então o banco vai te dar saúde, você não precisa de plano de saúde. O banco vai te dar educação, você não precisa de educação. O governo, perdão, o banco, me desculpa, eu já falei de banco, né? O governo não, o Estado, né? Eu não gosto nem de falar o governo. É o Estado. Ele te dá um desconto para você andar no trem. Ele dá uma série de benefícios, mas também você tem dinheiro tão pouco que não pode A gastar. tributação é sobre a renda, né? Muito forte sobre a renda, né? Exatamente. Aí o que vai acontecer? Qual o banco que vai te emprestar se você está com a renda bem pequena? Ele segura muito, tem que ter algum projeto, alguma questão, ou um bem real. Vou comprar um financiamento e tudo mais. Austrália. A Austrália é mais restritiva ainda. No formulário que ela dá, lá é como quem vai dos Estados Unidos, tem o formulário do visto americano, você fez isso, sim ou não, fumou maconha, alguma coisa, você vai marcando. Lá assim, pro financiamento, você tem isso, sim ou não. Se der um não, já vai começar a cair o seu credit score na mesma hora. Então, a restrição do empréstimo fácil é a grande questão. O grande problema do Brasil hoje se coloca juro alto,
muito alto, porque aqueles que vão pagar daqueles que não estão pagando. Esse é o grande problema. Perfeito. Aí, então a gente pode dizer que nesses países em que o senhor teve experiência de morar, estudar, existe as instituições, elas aplicam a questão do crédito consciente. E aqui no Brasil, o crédito não vou dizer irrestrito, porque se você tiver com o nome no SPC no Serasa, você não consegue. Mas se você não precisa comprovar, muitas das vezes você não precisa comprovar renda, você é assediado. Teve uma época que você recebia cartão de crédito pelo correio, sem nem ter solicitado, né? Então, assim, o Brasil ainda não tem as instituições financeiras e as empresas no Brasil ainda não caíram na real que o crédito tem que ser consciente. Eles estão liberando aí e o povo que se divide. E é muito importante que a gente tem que olhar o que é o mercado bancário brasileiro. Se você pegar os 5 principais bancos, eles respondem por 80% do mercado consumidor que investe. Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Bradesco, tá certo? Desses 5 bancos, 2 são do governo. Então, se você não tem o Estado dando o exemplo, quem é que vai seguir o exemplo? Porque o primeiro que seria penalizado seria o Estado brasileiro. É o que mais gasta em Perfeito. relação ao que arrecada, né? Muito bem. Doutor Paulo, qual é a perspectiva de futuro em relação a essa questão importantíssima do superendividamento? A tendência é melhorar, é piorar? Como é que o senhor vislumbra essa questão para o futuro? Muito importante, Manuel. Quando o Sabino me chamou aqui para conversar com vocês, eu fiquei muito feliz que estou conversando com pessoas que estão na academia, tá certo? Ou então estão trabalhando no dia a dia, com sindicatos, com associações. O futuro, quem vai dizer, somos nós, advogados, na disseminação da informação. Como eu falei, se não tivermos juízes preparados, se não tivermos um DECOM preparado, outra coisa, uma própria OAB preparada. Olha só, eu coloquei na minha dissertação de mestrado uma solução que está sendo colocada em Portugal. Câmaras de conciliação de consumidor. E você pode colocar a OAB, que tem um bocado de advogado que sai da faculdade, que não tem nada ainda de experiência, não tem conhecimento nenhum, que pode ser treinado pela Comissão de Consumidor, Comissão de Direito Bancário, e ir recebendo as pessoas e trabalhando isso. Enquanto não criarmos, Manuel, a cultura, não vai ter mudança. Nós teremos uma lei inócua. Esse é o grande problema. Bom, apesar desse prognóstico não tão positivo, mas vale a pena a quem está nos acompanhando e que estiver na situação de sobreendividamento se mexer, procurar advogado, procurar esses mecanismos que o senhor falou há pouco tempo para resolver a sua situação. Como eu sou pessimista, eu sou economista, todo economista é pessimista, né? Mas isso que você falou é muito importante. Se não vier da população, se não vier das pessoas que estão sofrendo, usar os canais necessários, e eu digo, você que está escutando o podcast, vá no DECOM e reclame, use o consumidor.gov, use a Câmara da OAB de Consumidor, ou então vá nos NPJ das faculdades e chame as pessoas. E outra coisa, os advogados, e chamem, por favor, a responsabilidade do judiciário, porque o judiciário também é igual ao time de futebol, só vai fazer se tiver ação, se tiver demanda. Enquanto não tiver demanda suficiente, eles não vão fazer nada. Se a torcida não cobrar, o time vai ficar parado. Perfeito. Então, doutor Paulo, sobre a questão do superendividamento, os que estão nos ouvindo e nos assistindo podem ficar certos que a luz existe no fim do túnel, né? Ou seja, aquele consumidor, aquele servidor público, seja de qual categoria for, se ele está lá com o contra-cheque dele ali já no finalzinho recebendo uma migalhazinha, ele tem uma saída para essa situação. Usar os mecanismos que o senhor falou, né? E usando esses mecanismos, né? E fazendo esse plano de pagamento, né? Também se autorregular, né? Para que não caia mais nessa questão de superendividamento. Porque também não adianta eu sair de um superendividamento, daqui a 2, 3 anos eu tenho a minha situação mais ou menos regularizada e cair na esparrela novamente. Trazendo em números, uma pessoa ganha 10 mil reais. Se o salário dele ficar, o salário líquido, algo em torno de 30%, vai ser mais ou menos 1.500, 1.800 bruto ali fechado. No caso que eu tinha, a pessoa devia 220 mil.
Se você limita em 5 anos o pagamento a 150 mil, o banco vai ter que reduzir 70 mil reais. Isso aí já está ganhando 70 mil, né? Então, isso aí é uma garantia que o consumidor vai ter que não vai ser cobrado mais. Agora, para isso, ele tem que entrar na justiça e fazer demanda e fazer processo pré-processual antes. Com certeza. Doutor, isso aqui é uma dúvida, eu acho que de muita gente também. A consequência, existe alguma consequência para o consumidor que que utiliza esses mecanismos de proteção, né, para pagamento das suas dívidas de uma maneira humanizada, né? Ele fica, por exemplo, ele vai conseguir, depois que ele fizer o plano, passou 5 anos, ele quitou todas as dívidas, ele vai ficar com alguma restriçãozinha administrativa, porque antigamente, na época das revisionárias de contrato de financiamento de veículo, eu comprava um carro, a parcela era R$600, eu ia no Decom, fazia uma planilha, entrava com uma ação revisional com o advogado, a parcela caía para 250. E eu pagava ali, só que eu nunca mais ia conseguir financiar um carro com aquele banco novamente. Ficava no cadastro interno. Ficava tipo um cadastro administrativo, uma restrição administrativa, que as instituições tinham acesso, né? E a gente não, como consumidor. Mas, assim, existe alguma consequência para o consumidor e para a empresa que atua dessa forma de má fé, né, liberando cartões de crédito, liberando empréstimos para pessoas que não têm condição de pagar aquela dívida? Vou dividir essa questão para explicar bem direitinho. A primeira o cadastro interno pode até ter, mas quando você está no superendividamento, você tem um plano de recuperação seu. Você vai ter que cumprir durante 5 anos aquilo. Quando você assina que vai cumprir aquilo durante 5 anos, considera-se que você não vai fazer mais nenhum você não pode mais entrar de novo. Então, isso... você não pode entrar de novo. Se entrar de novo, o que vai acontecer? Você perdeu os 5 anos e você perdeu a boa-fé até para a justiça. Sim. Os bancos, eles podem ter cadastros internos, tá certo? Assim, olha, aquela pessoa, não vou negar, não dei empréstimo. Mas vamos lá, daqui a 3 anos, você entrou com ação hoje contra o banco, a ação foi resolvida, entrou num acordo jurídico. E eu tenho clientes assim. O banco depois ele pega o telefone, porque o gerente tem que bater meta. Sim. O gerente tem que bater meta. Doutor Paulo, o crédito no Brasil, ele é um dos mais caros do mundo. E não é novidade, que eu acho que as pessoas do povo sabem disso. Então, o que leva as pessoas a se super endividarem? A cultura do endividamento. Simplesmente, a gente vai trabalhar, a gente não consegue mudar o escorpião. Tá certo? A natureza do escorpião. Você não consegue mudar. Nós aqui somos da mesma época. Lembramos do crediário da Casa Bahia, que era você pagava mais de juro do que o próprio produto. Sim. E as pessoas aqui ainda pensam na parcela. Quando eu fui morar em Juazeiro do Norte, eu descobri uma função que eu nem sabia mais que existia, o crediarista. É aquele cara que sai com um carro para vender no crediário para poder ganhar dinheiro em cima dos juros daquele capial, daquele cara que tá Na verdade, É o galego, né? receber o juro, o galego. É o galego. Galego. É o galego. Ele prefere receber o juro do que a própria dívida em si. Então, nós temos que trabalhar a mudança de cultura. E isso aí vai acontecer. Essa semente do superendividamento, ela vai dar uma palmeira bem grande daqui a 15, 20 anos. Lembremos como era o Brasil nos anos 90, quando surgiu o Código de Direito do Consumidor. O direito do consumidor vai aparecer na Constituição e por isso fizeram o código. Talvez se não tivesse, a gente estaria naquela balbúrdia que tinha antes, que você comprava um negócio e ia reclamar quem? Sim. Doutor Paulo André, dentro da lei do superendividamento, tem a palavra-chave dessa situação, que é a repactuação. Na verdade, eu queria que o senhor explicasse para que o nosso ouvinte entendesse o que é repactuar. É que nem o doutor Daniel falou um pouco atrás, eu diminuo a parcela e diminuo o valor da parcela e aumento o número de parcela. Isso é repactuar? O que é repactuar dentro da lei do superendividamento? Bem, a repactuação, tá certo? É amplo e você já falou o que é. É você renegociar. Certo. No superendividamento, qual é a diferença que vai ter? Você vai ter um juiz e vai ter uma pessoa olhando para você, ou na Câmara de Conciliação, ou então um administrador que ele vai indicar, dizendo, olha, isso aqui é positivo para você.
Mas se você entrar no seu aplicativo, como você falou, do Bradesco, e fizer lá uma renegociação, é uma repactuação que você se lascou. Sim. Então, a única questão é ter uma supervisão de uma pessoa por fora. E nessa repactuação, obrigatoriamente o juiz, o julgador ou a Câmara de Conciliação, eles vão discutir e reduzir os juros? Não vão reduzir os juros. Mais uma vez lembrando, Adequar, né? ele vai adequar os que você vai pagar em 5 anos. Vai- Isso é importante. Vai adequar a cobrança daquela dívida, o pagamento daquela dívida, à sua realidade financeira. Digamos que o Daniel era vereador de Fortaleza. Ganhava 30 mil reais, pegou consignado, ele tinha uns 4 anos, tudo mais, e não foi reeleito. Agora está ganhando 3.500 na função de soldado, digamos, soldado raso, não sei nem qual é o valor do salário. Ele vai ter condição de pagar o empréstimo anterior? Ele pegou o empréstimo de má fé? Não. Essa é a condição superveniente, né? Que ele não tem como. Exatamente. E outra coisa, e o banco sabia que ao emprestar o dinheiro para você, o seu cargo era um cargo comissionado e não era um cargo fixo. Então aí entra a repactuação. Isso aconteceu muito Dentro da análise do pandemia, crédito, né? deveria ter sido Considerado. considerado. Isso, assim, eu acho que o nível de endividamento brasileiro ele aumentou demais com a pandemia, né? Porque muita gente ali pegou empréstimos para manter sua empresa funcionando, né? Para manter seu comércio, e acabou que não conseguiu dar andamento àquela atividade comercial e o empréstimo ficou. Essa é uma coisa importante, eu vou trazer para vocês números macro, tá certo? Número macro. O Brasil estava na época do FHC e do Lula, devia 45% a 50% do PIB. Quando a Dilma colocou o Brasil numa recessão em 2014 a 2016, o endividamento passou a 80% do produto interno, quer dizer, quase que dobrou. Quando o Paulo Guedes entrou com o Bolsonaro e o Temer já tinha começado antes, a gente estava baixando para 70%. Aí chega o Covid. No Covid, todo mundo se endividou. E hoje não, mas daqui a 10 anos, a grande questão que a gente vai estar discutindo no Brasil e no mundo é o superendividamento das nações, das pessoas e famílias. Esse vai ser o mal da próxima década. Perfeito. Doutor Paulo André, vamos imaginar que eu esteja hoje numa situação de subendividamento e provado foi, ou que foi o assédio do banco. O banco me assediou com promessas com cantos de sereia, com águazinha, com chocolate, cafezinho, e eu estou aqui nessa situação buscando uma solução. E aí vem a palavra repactuação, que me parece que não mexe aí nos juros. Mas há, pela minha exposição, clareza de que a responsabilidade foi do banco. Então o banco não recebe nenhuma punição por ter ofertar dinheiro a um cidadão que não tinha condição de... Má fé aí foi do banco, né? Pronto. Talvez Essa fé, ela via de mão dupla nessa negócio. Talvez eu não esteja me fazendo entender pelos juros. Quando você negocia os juros, 8% na parcela de uma casa, tá certo? Aí você está pagando R$ 1.600. Você vai ter que pagar 160 mil se for 100 parcelas. Tranquilo. Mas se não cabe para você pagar nesses 10 anos isso, você vai ter que repactuar a dívida para pagar em 5 anos, que é isso que o juiz vai dizer. O juro, ele como está embutido, se você vai reduzir o valor da parcela e o montante, automaticamente o juro dele já vai ter ido para o saco. Entendi. Não vai mais existir. Porque o juro está dentro da parcela. Uhum. Você não vai renegociar o contrato. Você vai renegociar, é muito importante isso, todas as suas dívidas. Enel, Cagesse, Banco Itaú, carro, cartão de crédito, consignado. Você vai juntar todo mundo, não é só um caso só, um plano. Todo mundo vai sentar na mesa com você e fazer um plano. Aquele que for mais esperto, na negociação, leva o melhor. Então, a gente não está falando do superendividamento com um banco em si, não. Vários credores ali. E essa pergunta, Manuel, foi muito importante. Se você entrar numa plataforma do Banco Central chamada Desiderato, Anota aí, pessoal. Desiderato. Você se cadastra nessa plataforma do Banco Central através do consumidor.gov ou diretamente e você vai ter todas as suas dívidas lá. Cara, que legal. Interessante. Todas as suas dívidas estão lá nessa plataforma e quando você olhar... Já vai servir para
A ação de superendividamento. Só essa informação, tem uma bem direitinho, já se pagou. Não, e o desiderato, ele vai fazer o quê? Para você tomar um susto e saber o quanto você está endividado. Pô, já olhar o meu. Vou já olhar o meu. É, muito boa. Uns 14 minutos. Eu não sabia disso. Não. Doutor Paulo André, voltando um pouco, o senhor falou há 20 minutos atrás, o senhor falou que a gente tem que criar uma cultura, isso aí é muito importante, a gente tem que criar uma cultura de pagamento e não de endividamento, né? E o senhor falou que os sindicatos, as associações teriam que criar uma câmara, né, de negociação. E aí, dos servidores públicos, nós temos um órgão chamado FOASPEC. Doutor Messias conhece, doutor Daniel, que é o Fórum Unificado de Servidores Públicos do Estado do Ceará. Seria o caso de o FOASPEC criar essa câmara, né, que congrega todas as associações e aí já formando um corpo, né, forte, né, várias associações de servidores